Graças a Deus. Vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do nosso Senhor. Momento maravilhoso de meditarmos em sua palavra. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1, nós iremos ler dos versos 19 ao 21. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua bendita e santa palavra, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos corações para essa palavra, Senhor. Eu só posso chegar aos ouvidos dos meus irmãos, mas é o Teu Espírito que leva as palavras do coração, do ouvido ao coração, para que possa germinar, Senhor. Que eu não seja um empecilho do ensino da Tua palavra aos meus irmãos. Assim é que nós oramos no nome de Teu maravilhoso Filho Jesus, Pai. Amém. Divertidamente é um filme da Pixar que nos mostra como funciona a cabeça da pequena Arley, uma criança de 11 anos de idade. E a mente dessa pequena criança, ela é formada por 5 emoções. Tem a tristeza, o nojinho, o medo, a alegria e o raiva. E é interessante que o filme quer nos mostrar que claramente, essas emoções dominam e ditam a forma como a pequena Arley reage aos acontecimentos da vida. Então, existe uma torre de controle na cabeça dela, e conforme os acontecimentos da vida vão acontecendo, essas emoções pegam aí nos botões, e eles que acionam, e é eles que dominam, e é eles que ditam ali, e assim ela reage de acordo com a emoção que está no seu controle, gerando memórias. E eu me lembro que me chama muita atenção nesse filme o Raiva. O Raiva é um personagem, o menor deles, pequenininho, vermelho, né? E ele, às vezes, está muito tranquilo ali, lendo um jornal, e de repente acontece alguma coisa, e o Raiva simplesmente se levanta, joga o jornal fora, muito precipitadamente, sem paciência, impulsivo e descontrolado. O Raiva assume o controle ali, a cabeça dele explode, sai fogo, e assim automaticamente a pequena reage com raiva. E tem uma cena engraçada no filme que, quando ela reage dessa forma, o Raiva, que habita no pai, que já é adulto, mas essa emoção que evoluiu, tem até um bigodinho, o Raiva da criança aciona o raiva do pai, e daí o pai automaticamente também é controlada por essa raiva mais madura, e que também desconta, e daí você tem um caos numa mesa de jantar. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o que controla as nossas vidas. Talvez nós, como adultos, não estamos muito preocupados com esses filmes da Pixar, né? E adultos parecem não dar muita atenção a isso, mas talvez gostamos do que os adultos geralmente adotam nos últimos dias e que gostam de falar muito sobre os 4 temperamentos, né? Onde você tem o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E numa espécie de Pixar adulto, os adultos parecem que acabam sendo ditados por esses temperamentos humanos. E esses temperamentos acabam definindo, de fato, a personalidade e quem nós somos diante das situações e das dificuldades. Meu irmão, se depois desse culto eu pudesse sentar com você, você me chamasse para almoçar, fica aí a dica, né? E a gente conversasse e eu perguntasse para você, o que te define? Quem é você? Não o que você faz. Geralmente a gente fala, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou músico.
Não a profissão que te define, mas quem você é. Qual é a característica que você tem que te define? Quando as pessoas se lembram de algo, no que as lembram de você? Qual é a característica que te marca? E hoje nós iremos falar o que deve de fato nos marcar e nos controlar. E o pastor Tiago aqui, ele quer nos ajudar com isso. Tiago parece que vai começar um novo tema completamente diferente daquilo que ele já vem falando na sua carta. Mas não se enganem, Tiago não irá começar um assunto completamente do zero. Nós estamos estudando Tiago, e nós estamos aqui hoje, acho que no 7º sermão da carta de Tiago, no capítulo 1, e nós vimos que Tiago tem um grande tema no capítulo 1, que é o crente e as provações. Se lembram? Existe esse grande guarda-chuva da carta de Tiago, que é o crente e as provações do capítulo 1. E Tiago vem falando subtópicos dentro desse guarda-chuva, costurando assuntos para que os crentes entendam como eles devem viver a vida, como eles devem viver as provações e as dificuldades. É como se nós estivéssemos numa grande sala, e nessa sala se chama o crente e as provações. E nessa sala tem muitas portas, onde nós entramos, entendemos o que Tiago está dizendo, e quando saímos desse grande salão, que são as provações e as dificuldades. Então hoje, meus amados, nós vamos abrir uma nova porta, um novo tópico que Tiago vai dizer. Então acompanhe comigo Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago vai começar assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Eu quero que vocês saibam disso, é isso que Tiago está dizendo. Na NVI, ele vai dizer, tenham isto em mente. Eu quero que vocês prestem atenção, existe um grifo de Tiago aqui. Eu quero que vocês saibam disso. Prestem atenção nas instruções que eu vou dizer a vocês. Existe uma atenção especial aqui que Tiago quer que aqueles irmãos saibam o que ele vai dizer. E percebam que quando Tiago diz, eu quero que vocês saibam essas coisas, é muito próximo do que ele disse no verso 16, sobre eu quero que vocês não se enganem, meus amados irmãos. Você dizer a uma pessoa, eu não quero que você se engane, e essa é a verdade, que foi o que Tiago fez, é a mesma coisa de dizer, eu quero que vocês saibam disso, porque isso vai te ajudar a não se enganar. Tiago não mudou de assunto, porque Tiago ainda tem em mente de que existem verdades absolutas que nós não podemos relativizar sobre o Evangelho, e que ele quer que esses irmãos não se enganem, e que ele quer que esses irmãos saibam destas coisas. E dentro dessas verdades absolutas que nós vimos nos versos anteriores, Tiago foi muito claro dizendo sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Um Deus imutável, um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus, que é o verso 18, que nos gerou vida segundo o seu querer. Deus nos trouxe a vida segundo a sua vontade, pela palavra da verdade, que é o verso 18. Então, quero que vocês guardem isso, meus amados irmãos, ditando o tom afetuoso do pastor mais uma vez, né? De novo, Tiago vai dizer, meus amados irmãos. Como ele disse no verso 16, aos meus amados irmãos, como ele disse no verso 2, como ele disse no verso 9, ao irmão pobre. Tiago quer tirar qualquer aspereza na sua fala, e que aqueles irmãos entendam que ele tem um coração amoroso, que ele ama aqueles irmãos a que ele está escrevendo, de que ele se preocupa, de que não é uma voz autoritativa de cima para baixo, mas que eles fazem parte da mesma família na fé. Aqueles irmãos eram alvos da preocupação fraterna, amorosa, cuidadosa e afetuosa do pastor Tiago sobre eles. E então, ele quer que esses irmãos ouçam as instruções que ele quer muito que esses irmãos saibam. Então, diante, meus irmãos, do contexto do verso 18, Tiago disse que nós somos gerados pela palavra. Ele já disse, nesse processo de gestação que nos leva à morte, que é a cobiça, uma vez concebida, gera o pecado e o pecado gera a morte. Ele fez essa contrapartida dizendo que Deus nos gera pela palavra da verdade para sermos como primícias de suas criaturas. Esse é o contexto do verso 18 que ele nos disse. Ou seja, foi o que nós trabalhamos no último sermão. Tiago trabalhou a ideia que nós somos nascidos de novo pela palavra. A regeneração, a conversão pelo beneplácito da vontade de Deus Pai. E então, diante dessa nova vida, diante desse novo coração que nós temos pela palavra, que foi gerado pela palavra, nós devemos nos preparar para algumas coisas que virão à frente. E é isso que Tiago vai trabalhar e vai nos dar 5 marcas desse novo coração.
5 marcas desse coração receptivo agora à palavra que o gerou, que o trouxe à vida, que nós já vimos. Então anotem aí que hoje nós teremos 5 argumentos ou 5 marcas de um coração receptivo, novo, que Deus deu pelo poder da palavra. E o primeiro deles que Tiago quer que esses irmãos saibam é que um coração receptivo abre os seus ouvidos. Verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Seja pronto para ouvir. Mas ouvir o quê? Né? Tiago não fala aqui. Seja pronto para ouvir e depois ele já parte para outro ponto. Porque Tiago sabe exatamente aquilo que ele acabou de escrever. Existem muitas vozes no mundo, existem muitos conselhos que nós ouvimos, existem o nosso coração enganoso que por diversas vezes brota, como já falamos, e nos dão péssimos conselhos de o seguir. E Tiago quer que nós saibamos que precisamos estar prontos para ouvir. Mas é ouvir o quê, meus amados? É ouvir a própria palavra da verdade que acabou de nos dar vida. Esse é o argumento de Tiago, nós não podemos fugir do contexto. Tiago está dizendo, agora que vocês têm uma nova vida, agora que vocês foram gerados, e gerados pela palavra, a palavra foi a instrumentalidade de Deus para que vocês tivessem vida, agora, diante dessa nova realidade, vocês precisam estar prontos a ouvirem essa palavra diligentemente. À luz desse novo coração, vocês precisam estar aptos a ouvir. John Alec Matier foi um estudioso bíblico irlandês muito conhecido, e ele diz algo muito interessante sobre o ser apto, rápido em ouvir, e ele diz assim, abre aspas, pela experiência da conversão, descobrimos uma verdade importante sobre nós mesmos, que a palavra do Evangelho corresponde à nossa nova natureza, que Deus criou secretamente dentro de nós, para que pudéssemos ouvir, compreender e responder. A verdade desencadeou a resposta. A conversão em si não precisa de repetição, é uma transação eterna, definitiva com Deus. Mas o mesmo padrão permanece como uma chave para uma experiência contínua. Devemos continuar a ouvir aquela palavra, a palavra da verdade, que corresponde à nossa nova natureza dada por Deus. E desta forma, entrarmos progressivamente numa nova vida. Ao ouvir a palavra vivificante, as energias da nova natureza são estimuladas a entrar em ação. Portanto, devemos ser rápidos em ouvir. A nossa nova natureza, conhecida como conversão, regeneração, necessita agora de um alimento espiritual, necessita agora de um alimento para se nutrir, para que nós venhamos a amadurecer na fé, para que nós venhamos como bebês, sermos desenvolvidos, e o que deve nos alimentar é essa palavra do Evangelho que nos gerou vida, e agora sermos nutridos por ela. É nesse processo de evolução, de amadurecimento, dia a dia, degrau a degrau, passo a passo, sendo moldado e transformado à luz da palavra que nos gerou vida e que agora nos gera a santificação. E é interessante que não pode passar desapercebido por nós, Tiago não diz que nós devemos ser aptos, rápidos em ler. Tiago parece que vai um pouco mais fundo. Tiago está dizendo, vocês precisam ouvi-la. E isso é interessante, meus amados, porque nós podemos ler a palavra e ainda assim não ouvi-la. Eu e você podemos ser pessoas infalivelmente regulares na leitura bíblica e ainda assim não ouvi-la. Parece que Tiago não está preocupado com essa nossa vida devocional, de leitura diária, que isso é muito importante. Mas Tiago está orientando os seus irmãos a serem diligentes, a ouvirem a palavra, a terem os olhos, os ouvidos atentos, abertos, porque há de verdade, pouco sentido em estratégias bíblicas se nós não conseguimos ouvi-la e não acolhê-la em nosso coração. Quando simplesmente lemos e não ouvimos, só estamos avançando em marcações. Esse texto eu já li, Tiago eu já cansei de ouvir, já ouvi muito sobre Tiago, já sei sobre Tiago. E nós não prestamos atenção. O que Tiago está dizendo é que nós, nessa nova natureza, temos que ter um ouvido atento à palavra. Nós precisamos ouvi-la, degustá-la, percebê-la, aprender, saborear a palavra,
para que a palavra não entre por aqui e saia por aqui. Jesus nos diz isso em João capítulo 8, aos fariseus, que ele diz assim: eu falo e vocês não me compreendem. Não era um problema auditivo, não era um problema de idioma, era um problema que eles tinham ouvido, mas eles não ouviam. Eles estavam diante da palavra, do sermão do Cristo, e porque não tiveram essa nova natureza, eram incapazes de entender, perceber e assimilar a palavra do Senhor. Eles não eram surdos, assim como nós não o somos, mas por diversas vezes estamos domingo a domingo aqui, ouvindo, e ao mesmo tempo não ouvindo nada. O ser apto, rápido em ouvir, é uma atitude de absorver a palavra em todos os sentidos. Nós devemos ler, absorver e percebê-la. É assim que começa os Salmos, né? O livro do Saltério, Salmo 1, o que o salmista diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ele não ouve os ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer onde está? Na lei. O seu prazer está em ouvir a palavra do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. O que, meus amados, nós temos dado ouvidos? O que os seus ouvidos estão atentos para ouvir, para perceber, para assimilar e receber? É a palavra do Senhor? É a verdade do Evangelho que te gerou vida e que você está pronto para ouvir? Ou nós continuamos ouvindo coisas que vão contra ou que não são aquilo que o Senhor espera? Isso nos faz lembrar do texto de 1 Coríntios, que nós lemos na semana passada, de que Paulo vai dizer: não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Não tem outro caminho. As más conversações que vocês dão ouvidos irão deturpar a sua conduta. Nós precisamos estar prontos, meus amados, a ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem à frente aí, 1 Pedro, nós estamos em Tiago, virem uma folha à frente, para entender essa ideia que Tiago está dizendo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. 1 Pedro 2:2, olha o que Pedro diz, coisa maravilhosa. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. Vocês, como crianças, como bebês na fé, devem desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, que é isso que somos depois que a palavra nos gera, o genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor, que irá nos nutrir e que irá nos fazer amadurecer na fé. Avalie o seu coração, meu irmão, se você de fato se deleita na palavra do Senhor, se você está pronto, ligeiro para ouvir a palavra do Senhor, se você está acolhendo a voz daquele que fala por sua palavra e espera que você o escute e que você receba as suas instruções e aquilo que Ele quer que você assim o faça. Talvez, muitos dos nossos embaraços da vida, as nossas decisões ruins, os nossos fracassos, é um ouvido que não ouve. É um coração que não está acolhendo de fato a palavra. Um coração que não recebe os conselhos divinos. Está pronto para ouvir os conselhos dos ímpios e daqueles que não deveríamos estar dando ouvidos. Essa é a primeira coisa que Tiago quer que nós saibamos. Esse novo coração se abre para ouvir. O segundo, ainda aí, Tiago vai dizer que nós devemos ter um coração receptivo nessa nova natureza e nós devemos ser lentos para falar. Eu quero que vocês saibam disso, meus amados. Sejam rápidos, diligentes, prontos a ouvirem e tardios em falar. Agora é aquele momento que, né, o esposo dá aquela cutucada na mulher, agora. Tem que ser tardio em falar, né? Agora que a gente dá aquela indireta. E aqui, meus amados, é um tipo de texto que nós, como pregadores, como pastores, somos tentados a fugir do contexto. Nós somos tentados realmente a fugir do que Tiago está dizendo aqui, mas precisamos ser honestos com a palavra e não darmos um sentido que Tiago não está dando para o texto.
Tiago não está dizendo aqui, pelo menos nessa perícope, nesses versículos, sobre o nosso relacionamento interpessoal entre os irmãos. Tiago aqui não vai para esse caminho de nós sermos tardios em falar, nessa ideia, nessa espécie de devemos fugir da fofoca, da difamação, das contendas, das discórdias. Tiago não está lidando com isso aqui, ainda que seja tentador nós irmos por esse caminho. Tiago não vai trabalhar isso aqui, ele vai trabalhar isso no capítulo 3. Se vocês verem aí, do capítulo 3, praticamente do verso 1 ao verso 12, Tiago vai trabalhar um bloco muito grande para falar sobre a língua, sobre esse órgão tão pequeno que nós temos e que pode incendiar uma floresta inteira. Mas aqui, dentro desse contexto, Tiago não está falando desses relacionamentos. Então, o que de fato Tiago quer dizer com isso? Vejam, acompanhem o raciocínio. Nós fomos gerados pela palavra, devemos ouvir a palavra, e não faz sentido falarmos que daí a gente não pode brigar com os irmãos. Nós devemos ser tardios em falar a palavra. E daí a gente pode pensar, o pastor está louco, né? O que ele tomou no café da manhã? Que loucura é essa? Vejam, meus amados, Tiago acabou de ilustrar que nós recebemos vida por essa palavra, que somos bebês na fé, e que precisamos ser nutridos por essa palavra que nos gerou. E dentro desse contexto maior, o contexto imediato é esse, o contexto maior da carta de Tiago, Tiago está escrevendo a uma igreja que está nos seus primeiros anos. Não se esqueçam que Tiago, como nós vimos no sermão introdutório, é muito provavelmente, aceita por todos os teólogos e estudiosos, Tiago é a primeira carta do Novo Testamento. A igreja ainda era o início da igreja. O judaísmo e o cristianismo ainda estavam muito mesclados. Tiago tem esse sabor judaico porque ainda era muito inicial o cristianismo. E aqueles irmãos que ainda eram bebês na fé, literalmente, estavam ensinando verdades que não eram verdades. Ensinando doutrinas que não eram as doutrinas que a própria Escritura nos dizem. Esse é o contexto que Tiago está dizendo aqui. O contexto de nós ouvirmos mais e demorarmos para afirmar coisas, para nós deixarmos os assuntos assentarem em nossos corações, para que daí sim nós sejamos aptos para falar. A gente sempre diz, que as pessoas que conhecem a teologia reformada precisam de 1 ano de gaiola, não é isso que a gente fala? Porque a gente quer falar, e o assunto ainda não está claro, existem muitas pontas soltas ainda, e ao invés de nós usarmos a palavra para gerar vida, geramos morte. A gente precisa ouvir mais e falar menos, porque a palavra que gera vida é algo muito sério, e nós precisamos ter cuidado quando falamos a sua palavra. Nós devemos ter sabedoria e esperarmos o tempo certo para dizermos as verdades da palavra, da verdade do Evangelho. Esse é o contexto, nós não podemos fugir disso. Tiago está dizendo, vocês estão ensinando rapidamente muitas coisas, estão ensinando errado. Qual que foi o contexto que Tiago teve que trabalhar? Ninguém diga, ao ser tentado, eu sou tentado por Deus. E por que Tiago precisa lidar com isso? Porque muito provavelmente, diante das provações, diante das dificuldades, que é o grande tema, os irmãos estavam culpando a Deus pelos seus fracassos. Numa teologia errada sobre quem é Deus e sobre quem eles são. E Tiago corrige isso antes de falar isso. Tiago corrige, ninguém de vocês diga que é Deus que os tenta. Isso é loucura, isso é mentira. Deus é bom e Deus dá presentes, Deus dá dádivas a vocês. Porque Ele é imutável, Ele é santo, Ele vos gerou pela palavra, parem de ensinar essas loucuras. Percebe que esse é o contexto? Em ser tardio em falar, porque podemos facilmente ensinar doutrinas falsas e ter irmãos que estão com os ouvidos atentos para nos ouvir. Tiago, como um livro proverbial do Novo Testamento, é um conselho que nós devemos levar muito em consideração. Provérbios 17, 28 diz, até o tolo, quando fica calado, é considerado sábio. Quando ele fecha os lábios, é considerado prudente. Algum sábio, algum santo, salientou há um bom tempo atrás de que nós temos 2 ouvidos que não podemos fechar e uma boca que podemos. E isso deveria nos ensinar muita coisa. Tiago não está proibindo de forma alguma, meus amados, as pessoas falarem sobre a palavra,
a fazerem perguntas pertinentes ao Evangelho, a entenderem, a amadurecerem na fé. Pelo contrário, o que Tiago está dizendo é que esses irmãos não podem se precipitar e ensinar coisas erradas que vão contra a palavra. Porque a palavra que gerou vida, existem verdades absolutas que nós não negociamos. E ser tardio em falar é ter a segurança de que aquilo que nós falamos provém de fato da palavra, para que nós não sejamos as pedras de tropeço para os pequenos na fé. John MacArthur, ele explica um pouco sobre essa lentidão em falar, da seguinte maneira, e muito sabiamente ele diz: você não consegue ouvir com atenção enquanto fala, ou mesmo enquanto pensa no que dizer. Muitas discussões são infrutíferas pela simples razão de que todas as partes prestam mais atenção ao que querem dizer do que os outros dizem. Não podemos realmente ouvir a palavra de Deus quando nossas mentes estão concentradas em nossos próprios pensamentos. A ideia principal aqui é que quando chegar o momento apropriado de falar, o que será dito será cuidadosamente pensado. Quando falamos em nome do Senhor, devemos ter a mais séria preocupação de que devemos dizer não apenas a verdade, mas que seja dita de uma forma que edifique aqueles que ouvem e honrem o nome do Senhor em cujo nome falamos. Quando falarmos, devemos ser cautelosos, pacientes e cuidadosos, quando tivermos oportunidades de pregar, ensinar, explicar isso aos outros. O que Tiago parece que está dizendo aqui é assim: fiquem quietos. Vocês estão culpando a Deus de seus pecados. Sejam prontos a ouvir e tardios em defender doutrinas que vocês ainda não conhecem, que vão completamente contra a palavra do Senhor. Esse é o contexto. Tiago está falando da palavra da verdade, não podemos fugir dele. E é interessante que em Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer àquela igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que deve habitar na igreja é a palavra de Cristo. Ele vai seguir dizendo: instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nós precisamos que a palavra habite em nosso meio, para que nós, quando formos falar, quando formos ensinar, quando formos instruir, que seja um conselho divino de fato e bíblico, e não que está no nosso coração, não que está na minha experiência, não naquilo que Deus me revelou aqui agora, que só revelou para você. Existe uma preocupação em a palavra da verdade habitar em nós, para que nós, quando falemos de fato a própria palavra e não ensinamentos errados. Talvez muitas igrejas estariam muito mais sadias se alguns ministros, alguns pastores, alguns líderes falassem menos. E eu gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias, ainda dentro desse tópico, em Tito, capítulo 1, que tem uma instrução para nós sobre isso. Tito, capítulo 1. Tito 1, verso 10. Se vocês lerem um pouco antes, Paulo está dizendo a esse pastor a ele ser diligente com a palavra e instruir na verdade. E daí no verso 10 ele vai dizer ao pastor Tito: porque existem muitos insubordinados. Os insubordinados são os que não ouvem. Pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Então veja que não são os descrentes, não são os gentios, é os da circuncisão, os que conhecem de Bíblia. E eles são os insubordinados, os que não ouvem. Verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo coisas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi isso mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Vejam que esses homens precisam ficar quietos, porque eles pervertem a verdade do Evangelho, para que eles sejam sadios na fé, verso 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de homens, desviando-se da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, os impuros e descrentes nada é puro, porque
tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Veja que existe uma profissão de fé em Deus, entretanto o negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse é o conselho de Tiago. Calma, prestem atenção, em alguns cenários é preciso fazê-los calar, porque eles pervertem o evangelho. E esse é o contexto de Tiago, de pessoas que estavam mentindo sobre quem Deus é. Olha a seriedade disso. A gente aqui, que já tem instrução, que já passou, que estudamos, ok, mas as pessoas estavam diante das dificuldades, dizendo, foi Deus que me enviou isso. O culpado de eu cair é Deus, como se Deus estivesse fazendo armadilhas para que eles caíssem. E é uma doutrina falsa, uma doutrina errada. Meus amados, nós somos chamados a anunciar as boas novas do Evangelho. Todos nós, como sacerdócio, na grande comissão que nos foi dada como crentes, a pregar o Evangelho. Em Romanos 10, vai nos dizer, como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar. E esse texto não pode, de forma alguma, ser um desmotivador para vocês de não pregar o Evangelho. Mas, na verdade, um gás, uma motivação para que o mais rápido possível nós venhamos a amadurecer na fé, para que possamos ensinar a palavra da verdade. E não sermos um empecilho na vida dos irmãos. Não é um desencorajamento de forma alguma, é um encorajamento de, vocês já ouvem a Bíblia há quanto tempo? Vamos amadurecer na fé, em verdades absolutas que são inegociáveis, para que quando nós formos instruir, nós instruamos segundo essa palavra. Eles estavam dispersos e precisando de verdades bíblicas, de homens que se posicionassem e soubessem, de fato, a verdade bíblica, que é o que o Tiago está fazendo aqui. De forma alguma, meus irmãos, se desencorajem a pregar o Evangelho, mas corram o mais rápido possível para ouvir cada vez mais, digerir cada vez mais a palavra do Senhor, para que quando você dê uma instrução, você tenha certeza que você está gerando vida pela palavra e não morte pelos seus conselhos carnais. E o terceiro ponto é que um coração receptivo controla as suas emoções. Nós temos que ser tardios em nos irar. Aí, de novo, é fácil a gente fugir daqui. Mas sabe qual é a pergunta que nós temos que fazer aqui, dentro desse contexto que o Tiago está dizendo que é a palavra da verdade? A pergunta que nós temos que fazer é, como nós reagimos quando a palavra pisa nos nossos dedos? Como nós reagimos quando a palavra da verdade, instruída, fere os nossos corações? Quando a palavra da verdade entra como uma espada e que corta profundo, e que machuca, e que mexe nos nossos ídolos, como que eu e você reagimos à palavra? Nós reagimos com ira ou nós reagimos de fato com o coração que está apto em ouvi-la? Dentro do contexto maior das provações, como que lidamos quando as provações nos alcançam, quando as dificuldades chegam? Como que nós reagimos, meus irmãos? Estamos sempre com esse posicionamento de murmúrio. Ah, Deus, de novo o carro quebrou, de novo o filho ficou doente. Eu olho para o irmãozinho do lado, o irmãozinho do lado está prosperando, está ganhando dinheiro, e eu aqui sofrendo, não consigo nem comprar um botijão de gás. De novo, Senhor, esse coração murmurento, esse coração que se vira contra o Senhor, contra os seus princípios, e não consegue descansar, não existe contentamento, há sempre um argumento para dizer a Deus as coisas que eles estão insatisfeitos. Talvez você está ouvindo essa própria pregação e você está ouvindo algo que você não goste. Mas a forma que Tiago está dizendo aqui é como reagimos diante da palavra da verdade, que por diversas vezes vai contra as nossas expectativas, os nossos desejos, vai contra os nossos deuses interiores. A raiva que surge de nosso coração provém de um coração que não consegue ser contrariado, muitas vezes, pelos decretos e verdades de Deus. Guardem isso, meus irmãos. O coração irado produz de um coração orgulhoso, que se rebela contra o Deus e seus mandamentos. É um coração imprudente, que não está pronto para ouvir, e tem um relacionamento superficial com Deus e sua palavra, e que quando algo machuca, ele se ira, ele vai embora. Quando o irmão diligentemente instrui-o na palavra, ele se revolta contra o irmão.
Quando a palavra o fere, ele se engana, ele fala, eu não posso ouvir isso, e ele sai. Ou então chega um texto que ele sabe que ele não concorda, ele pula, para não lidar com esse problema. E nós estamos o tempo todo indo contra os princípios do Senhor. Um coração raivoso é um coração que busca a sua própria idolatria, o seu individualismo e a sua própria justiça. Caim, quando cometeu o primeiro assassinato das Escrituras, da história, Caim se irou contra Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a dele. Quem é o culpado? É Deus. Ele descontou no seu irmão, mas quem foi o crivo? Quem foi o juiz? Quem disse, isso eu quero, isso não? Foi Deus. E Caim se rebela e se ira. Se vocês verem Gênesis capítulo 4, no verso 5, vai dizer, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou, irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Verso 6, então o Senhor lhe disse, por que te andas irado e por que decaiu o teu semblante? A ira de Caim é, por que não eu? E se ira, e se levanta contra um princípio que Deus escolheu. Nós vemos esse mesmo argumento, essa mesma situação em Romanos capítulo 9 sobre a eleição. De que irmãos que não conseguem conceber a ideia da eleição e se iram contra o Deus. E Paulo vai trabalhar isso em Romanos capítulo 9. Quem é você? Acaso o Criador te deve alguma satisfação sobre quem ele escolhe de vasos para honra e vasos para desonra? Nós nos iramos contra a palavra da verdade que está diante de nós. Recentemente fizemos a exposição de Jonas, e Jonas é alguém que se ira também, e se ira também contra Deus, porque ele quer que os ninivitas morram. E daí Deus aplica a sua misericórdia, e Jonas está muito irado com Deus, porque eles precisam morrer, eles merecem, eles são maus, eu que sou bom. E Deus vai dizer, é razoável essa tua ira, Jonas? Faz sentido você se irar? E veja que tudo isso aponta um coração que vai contra o que Deus quer. E nós, por diversas vezes, podemos fazer isso. Criamos desculpas para as nossas iras, como se fosse uma espécie de ira justa, mas que não é. É um coração que não se curva, é um coração que não se dobra, é um coração que não consegue ouvir a palavra. E às vezes nós não professamos, mas em nossas atitudes, mostramos a nossa rebeldia contra Deus e seus princípios. As verdades inegociáveis que Tiago já disse, são verdades inegociáveis que nós não podemos negar. Nós devemos ser rápidos em ouvir, tardios em falar e tardios em nos irar. Em Gálatas 5, que nós vimos na semana passada, aqueles que têm esse tipo de comportamento que Paulo vai reprovar, como a prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, lá tem a ira, a discórdia, a dissensão, a facção. Tais pessoas que vivem esse estilo de vida pecaminoso não vão herdar o reino dos céus. E a palavra é muito clara com isso. O que nós devemos fazer? Se somos motivados pela ira o tempo todo, pela indignação o tempo todo, nós devemos rapidamente tomar medidas drásticas para que possamos eliminar isso de nossas vidas. Porque aqueles que praticam esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, não irão herdar o reino dos céus. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós não podemos ser controlados pelos nossos impulsos, pela nossa ira, pelo nosso coração. Olha o verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja, essa ira que produz do coração do homem, não é aquela ira justa, aquela indignação santa que a gente gosta de dizer. É uma ira que provém de um coração pecaminoso. E essa ira não produz a justiça de Deus. A única ira santa que trouxe a justiça de Deus foi a ira de Deus Pai, santa, que foi derramada em seu Filho, trazendo justiça, perdão e justificação a nós. Essa ira é a ira justa, não a nossa. A nossa ira só gera problemas de relacionamento, murmuração, desconfiança, incredulidade e falta de sabedoria. É isso que a ira do nosso coração gera. Não existe emoção pura. Todas as nossas emoções estão fortemente impregnadas pelo pecado. E essa ira que surge de nós, essa revolta, pode simplesmente e unicamente sair de um coração que ainda quer a glória para si e que não consegue ser contrariado com a palavra da verdade que está diante de seus olhos. Seja ela de qual caminho ela veio, seja lendo, seja ouvindo, seja no aconselhamento, seja ouvindo um sermão. Nós precisamos rapidamente sermos tardios em nos irar.
Então, como que fazemos isso? Que é o quarto ponto, caminhando para o fim. Como nós conseguimos, então, ter esse coração que ouve, ser tardio em falar e ser tardio em irar-se? Verso 21. O coração receptivo à palavra deixa de lado a sujeira e a imundície. Esse é o quarto ponto. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Portanto, eu quero que vocês saibam disso, meus amados. Eliminem, despojem-se de toda a impureza e acúmulo de maldade. Essa palavra, o despojar-se, é um termo muito usado no Novo Testamento, que simboliza essa ideia de trocar de roupa, essa ideia de tirar essa roupa suja. Nós precisamos nos despojar de tudo isso, dessa impureza, desse acúmulo de maldade. Eu quero que os irmãos abram 2 textos comigo. Efésios capítulo 4, primeiro. Efésios capítulo 4, versículo 20, que Paulo vai trazer essa mesma ideia de como nós devemos fazer isso, e termos esse coração diligente, agora com essa nova natureza que herdamos, que fomos gerados pela palavra. Efésios 4, 20, Paulo diz assim: não foi assim que aprendestes de Cristo. Porque, se vocês lerem os versos anteriores, os irmãos estavam voltando ao pecado, à prática do pecado. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Verso 21. Se é, de fato, que tendes ouvido, e neles foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Então, veja, vocês ouviram, se vocês ouviram, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as suas corrupçências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Nós que ouvimos a palavra e fomos instruídos pela palavra, nos despojamos desse velho homem e nos revestimos desse novo, que se refaz, que foi criado, que foi gerado por esse Deus maravilhoso, segundo a sua palavra. E o outro texto é Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses capítulo 3, versículo 8, Paulo vai dizer, mais uma vez, de nós despojarmos essa nossa roupa suja, esse acúmulo de maldade. Colossenses 3, 8, ele vai dizer: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, tirem, eliminem de vocês tudo isso. Qual que é o primeiro pecado que ele diz aí? A ira. A ira, a indignação e a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, segundo a imagem daquele que nos gerou. A ideia de Tiago é a mesma ideia de Paulo, que nós devemos abandonar este velho homem e suas práticas. E todos nós, meus irmãos, trazemos essas bagagens do nosso modo antigo de viver para essa nova vida que temos em Deus. E é nesse processo diário de ouvir a palavra, de nutrir, que essa palavra irá nos mostrar esses pecados que nós devemos abandonar. Nós estamos, às vezes, por anos, já nessa nova vida, e estamos carregando esse velho homem, carregando essa bagagem pesada, esse acúmulo de maldade, e que a verdade do Evangelho nos fará perceber os pecados para que possamos abandonar. É ouvir a palavra que irá nos ajudar a nos limpar e termos essa nova vida. Deus nos gerou para que possamos viver uma vida em santidade, dia após dia, degrau a degrau. Não tem outro caminho, meus irmãos. Nós precisamos tirar, limpar, eliminar, abandonar, ouvir a palavra, para que possamos, de fato, nos livrarmos desse acúmulo de maldade. O acúmulo, Tiago vai dizer, eles eliminem, né, a impureza e o acúmulo de maldade. Às vezes acumulamos pecado, acumulamos ira, acumulamos discórdia, acumulamos raiva, acumulamos rancor. Elimine, jogue, deixe fora, deixa para trás. Isso faz parte do passado. Tomem um banho da palavra, se lavem do Evangelho e vivam uma nova vida em Cristo que os deu por meio de sua palavra.
E o quinto e último ponto, meus amados, é que esse coração receptivo à palavra é um coração manso que a recebe. Versículo 21 ainda, na parte B, Tiago vai nos dizer: acolhei com mansidão. Na NVI, a tradução é humildade, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que se nós tivéssemos ido por um outro caminho, sobre o ser tardio em falar e ser tardio em irar-se, nós teríamos que voltar aqui agora, porque Tiago volta a falar da palavra. Na verdade, ele nunca saiu, né? Acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada. Não é a ira, não é o conselho do ímpio, não é a difamação, não é o cúmulo de maldade. Nós precisamos acolher com um coração humilde. Se tem algo que uma característica que os cristãos precisam ter, é a humildade para acolher essa palavra que nos foi implantada pelo Evangelho. Isso nos faz lembrar a parábola do semeador, que semeia a semente numa terra boa. E essa terra boa acolhe essa semente, e ela rega, e ela precisa ser regada, e ela precisa ser nutrida, e ela precisa ser arrancada as ervas daninhas, e precisa ser cuidada para não ser pisoteada. E essa palavra que é acolhida, que é percebida num solo fértil, ela produz, ela gera vida, ela vem à tona, porque foi acolhida com mansidão. Veja, meus irmãos, que parece que Tiago está nos dizendo que existe uma espécie de temperamento esperado dos cristãos. Existe um comportamento global, universal, dos que estão nessa caminhada do novo coração. E é um comportamento de um coração manso e humilde. O crente não é o esquentadinho. O crente não é aquele intolerante. O crente não deve ser aquele raivoso, aquele que murmurento, mas é alguém que tem um coração manso e humilde, que recebe a palavra, está nesse processo de ser a semelhança de teu filho, do filho Jesus. Acolher a palavra é acolher o próprio Cristo, porque Cristo, Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é o verbo encarnado. E não somente a palavra, mas Ele é um manso e humilde. Quando nós olhamos os evangelhos, nós temos muitas coisas que Jesus fez, os seus milagres, os seus prodígios, mas existe um texto nas Escrituras que são um dos textos mais incríveis e mais lindos que nós temos em nossa Bíblia, que é o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28. É um dos textos mais incríveis e únicos que nós temos nas Escrituras, que é o texto que o próprio Cristo abre o seu coração e diz quem Ele é. Nós temos muitos milagres, nós temos o que Jesus fez por nós, mas aqui, unicamente nesse texto, Mateus 11, 28, nós temos o coração do nosso Cristo, a personalidade de Jesus, o caráter de Jesus. Quando as pessoas perguntavam quem é o Cristo, se lembravam dessa personalidade, deste homem. Mateus 11, 28 diz assim, o próprio Senhor falando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendam de mim, venham e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós temos o âmago de Cristo, quem Cristo era, e Cristo não era esquentadinho, Cristo era um manso e humilde. Nós precisamos acolher a palavra, meus amados, com mansidão, com humildade, e sermos esses irmãos que acolhem, que recebem, que são tardios em falar, mas quando falam, transmitem a mansidão, a longanimidade, a humildade, não a arrogância, a paciência, o amor, que são o fruto do Espírito. Acolham essa palavra que é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago está olhando para o fim de todas as coisas, nesse processo último do cristão, que é sermos libertos da condenação eterna, e sermos de fato libertos da salvação eterna, e termos o nosso corpo glorificado, e sermos eternamente libertos dessa corrupção que temos aqui. A luz, como Cristo é o nosso modelo, a primícia de entre os mortos, nós também assim o seremos.
mas nós precisamos nos submeter à palavra e termos um coração manso e humilde. Nós precisamos buscar isso, meus amados. O que deve nos caracterizar são pessoas mansas e humildes. E eu convido você nessa manhã a fazer um exame cardíaco de seu coração e detectar o que tem ditado a sua vida, o que tem de fato controlado a sua vida. Se você é alguém que está aqui nessa manhã e se sente alguém apático à palavra, que ouve, mas parece que é domingo após domingo, é só um amontoado de dias, e que a palavra parece que entra num ouvido e sai pelo outro, clame a Deus e peça a Deus para que Ele te dê ouvidos que ouça a palavra. Se você está aqui nessa manhã e tende a falar muito e ser arrogante, e tende a gostar simplesmente de debates teológicos e não se preocupar com o coração das pessoas que te ouvem, peça a Deus para que você seja tardio em falar, para que você consiga refrear a sua língua. É um dom ouvir mais e falar menos. Peça a Deus que te ajude. Se você está lutando contra algo que você não concorda, que você se indigna, não se esqueça, você está se indignando contra Deus, quando você não concorda com a sua palavra, quando você toma uma postura de não querer mudar. Eu sou assim, eu vou nascer assim. Você está indo contra o Senhor e peça para que Ele te ajude a você ser lento em se irar. Que se há pecado ainda que você acumula, se existem bagagens que você ainda carrega, peça a Deus, Senhor, me ajude a me livrar desse peso morto do pecado. Deus nos chamou para ter uma vida em santidade, não um acúmulo de maldade, do velho homem, de velhas práticas. Nós precisamos nos renovar, porque essa palavra que nos gerou vida é a única que pode nos santificar para nos chegarmos como varões de estatura perfeita diante do Senhor. É ela que tem trabalhado em nós até aquele último dia. Eu quero orar com você, que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor.